Estamos começando mais um episódio do Mais Podcast, o seu guia de empreendedorismo e networking. Eu sou o João Badiali e hoje eu estou aqui justamente com 4 de mestres incríveis do networking e, obviamente, líderes de seus segmentos para poder compartilhar um pouquinho sobre as suas expertises e, principalmente, sobre como construir relacionamentos sólidos. Então, vamos aproveitar para mergulhar em histórias extremamente inspiradoras, inteligentes e principalmente úteis para você poder usar e ajudar no seu dia a dia. E óbvio, vamos começar então apresentando aqueles que têm um nível muito alto. Para começar, nós temos ele, vamos lá. Nosso primeiro convidado é o Fábio Luiz Jacó. Ele é nascido em Santos, graduado em administração geral, pós-graduado em gestão estratégica de negócios, técnico em transações imobiliárias, agente de registro de certificação ICB Brasil. Aí você acha, bom, já é muita coisa para apresentar uma pessoa, né? Não, ele tem 20 anos de experiência em administração de condomínios e 5 anos de experiência assessorando em processos de certificação digital. Agora já deu? Não. Porque com toda essa expertise, ele está à frente da CertLeader, empresa de certificação digital que fornece um produto de altíssima tecnologia que irá proporcionar praticidade, agilidade e segurança para os seus clientes, principalmente para que possam trabalhar com aquela tranquilidade, sabendo que a assinatura, o contrato ou qualquer coisa que leve o seu nome agora está certo. Além disso, óbvio, tem os 2 títulos mais importantes da vida dele. Ele é casado com a Carolina e pai do Gabriel, de 5 anos. Seja bem-vindo, Fábio! Muito obrigado, João Badiali. É um prazer imenso estar aqui com você. Vamos transmitir um pouquinho de informação para o pessoal. Bora lá. O nosso segundo convidado já é da área de tecnologia. Ele seria aqueles assim que realmente mudam a sua vida e a sua casa. O nome dele é Alex Kiss Henke e ele é casado com a Maitê Cônigo Santana, tem 2 filhos, o Gabriel e o Arthur, e um enteado que é o Enzo. Detalhe, ele é nascido em Santos, tem formação em eletrônica e processamento de dados e tem experiência em manutenção de aparelhos eletrônicos. E ele é um daqueles caras que, se tem parte eletrônica, ele vai lá e ele sabe mexer. Pra você ter uma ideia, ele já fez e já trabalhou com instalação de antena parabólica, montagem e projeto de sistema de áudio e vídeo, montagem e projeto de casas inteligentes e também montagem e projeto de auditórios e salas de reuniões automatizadas. Seja muito bem-vindo, Alex! Bom dia, pessoal. Bom dia, Badi. Bom dia, pessoal que está aqui na mesa. Vamos falar um pouco aí sobre isso e entre outras coisas. Bora aí. É isso. E, obviamente, voltando para aquele power team de tecnologia, aquele que sabe mexer com qualquer sistema, trabalha até para o Elon Musk. Vamos falar com ele, que é o Rafael Alves. Agora, você percebe que o cara é um prodígio quando ele começa cedo. Para você ter uma ideia, esse cara aqui interessou-se por manutenção de computadores quando tinha, 20? 18? Não. 12 anos de idade. Como se isso não bastasse, ele se formou como técnico de informática no Senai em 2003 e atua na área de informática há mais de 20 anos. Eu acho que é gato, deve ser problema de documentação, porque você vai ver na câmera, não parece que tem mais do que 20, não dá. Ele tem atuado já por quase 10 anos na área de terminal portuário, foi analista de TI, inclusive, nessa área, até finalmente criar a sua própria empresa, que é a Isatec Informática. Seja bem-vindo, Rafa! Bom dia, João. Obrigado pela apresentação. Bom dia, convidados. Bom, vamos falar disso daí, tecnologia, assistência, segurança. É isso. Vamos lá. É isso. E temos o último que tem o nome de realeza. Aquele nome com 10 sobrenomes, sabe assim, que esqueceram de apagar a metade. Ele não é tão real assim, mas ele sempre alegra os nossos dias. No caso dele, é o Eric Daniel de Freitas Carvalho Lopes. Ele é aquele cara que consegue mudar a cara, o estilo, o branding da sua empresa. Ele é empresário na área de consultoria e marketing e há 13 anos está à frente da agência Birds. Seja bem-vindo, Eric! Olá, bom dia, obrigado, Bad, obrigado, Alex. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Vim aqui para destoar um pouco da tecnologia, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso e como podemos ajudar todo mundo a aparecer aí no mercado. É isso, é isso. Para você que está assistindo, o que esses 4 têm em comum? Uma das coisas do networking é o conceito de Power Team, que são empresas que têm uma relação simbiótica. Ficou difícil?
É fácil, ó. São empresas que cooperam, atuam entre si justamente para tornar os serviços e a experiência do cliente melhor. E aqui em específico a gente tem um Power Team especial, que é o Power Team comercial e de serviços empresariais. Então, ó, para você que está chegando agora, no nosso grupo de networking a gente tem um lema que a gente leva muito a sério, que no caso é juntos somos mais. Então, para ser mais, a gente precisa de uma coisa de você. Primeiro, ó, clique no botão para se inscrever no nosso canal. Você está no canal do BNI Mais Santos. Somente com você a gente consegue ter um nível mais diferente, um nível mais especial, e só assim a gente consegue ser mais. Lembrando que clica no sininho para ativar a notificação também, assim você vai ficar por dentro dos próximos episódios do nosso Mais Podcast. Agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho de como esses caras podem mudar a sua vida e o seu dia a dia com os negócios deles. Agora que a gente já falou um pouquinho disso, então, vamos falar o que esses caras podem fazer. Será que você conseguiria se conectar com algum desses 4? Será que você, por exemplo, teria esses negócios como importantes para você? Bom, a gente separou 4 situações que talvez impactem o seu dia a dia, então vamos falar delas, começando com um caso que gerou muita controvérsia. Para você que não sabe, você já fechou algum negócio pelo WhatsApp? Já mandou algum emoji, talvez, para concordar, confirmar ou até definir a sua posição? Não? Mas eu te digo que em alguns lugares sim, e o pior, até mesmo a justiça reconheceu como um acordo bem feito. O emoji de polegar para cima, aquele popular joinha que a gente faz, já é reconhecido em alguns países como talvez uma maneira de assinar novos contratos. Para se ter uma ideia, ó, alguns países têm uma justiça que tem argumentado que os empresários, os empreendedores, precisam se adaptar à nova realidade. Inclusive, no Canadá, um fazendeiro foi condenado a pagar $82 mil, o que dá mais ou menos 300 mil, justamente por um contrato não cumprido. Parece estranho, né? Vou te explicar, ó. O caso ocorreu numa província chamada Saskatchewan. Nessa província em específico, um cara chamado Kent, um comprador de grãos, enviou uma mensagem de texto em massa para os clientes. E aí, obviamente, nessa mensagem ele anunciava que ele estava interessado em comprar 86 toneladas de linho a um preço básico ali, negociado de $17 por alqueire. Acontece que um fazendeiro acabou dando um joinha. E, obviamente, então, a transação foi afindada, foi certificada. Você sabe do que eu estou falando. Você não precisa de nenhuma tecnologia ou nenhuma certeza para se identificar, né? Acontece que esse profissional depois foi cobrar, eu quero comprar agora. E o fazendeiro disse que não, só mandou um joinha. Imagina o problema, imagina o pepino que você poderia se meter por ter algum contrato não reconhecido. Aqui a gente tem justamente hoje na mesa um cara que é especialista em dar segurança, tranquilidade e principalmente agilidade para você na hora de assinar contratos. Fábio, vamos falar um pouquinho disso. Eu posso, assim, com a certificação digital, ter mais segurança que o joinha? Não dá, né? Joinha é massa. Joinha né? é só pra amizade, vamos tomar uma cerveja, vamos brincar com os amigos. Que nem a gente bate sempre na tecla. Agilidade, a praticidade e principalmente a segurança. Antigamente, você teria que se locomover até um local, assinar um documento, reconhecer firma em cartório, ter o gasto, perder o tempo. Tempo é dinheiro hoje em dia. E com o certificado digital, ele te possibilita que você possa assinar, ter a sua validade jurídica para qualquer documento. E aí sim, você assinou com o seu certificado digital, aí não tem argumento. Mas é totalmente a validade, você não precisa se preocupar. O joinha, ele pode ter batido sem querer, eu falar, joinha, ok, vou ver, e acabou validando. Mas não tem validade nenhuma o joinha, vamos trabalhar sempre com o certificado digital. O certificado ele vai buscar o quê? A inovação, a facilidade. Que nem eu comentei, tempo é dinheiro hoje em dia. Você pode estar fazendo outra coisa, mas não, você utilizou o certificado digital, você evitou essa perca de tempo, você já vai ganhar o dinheiro com outra coisa. Entendeu? Então, foi uma fatalidade da pessoa, acabou perdendo, teve um baita prejuízo financeiro que hoje em dia pode ser evitado. A modernidade agora caracteriza o quê? Vamos fazer o certificado digital, vamos trabalhar com ele, vamos ganhar dinheiro e vamos para frente. Então, perguntar uma coisa assim, hoje a assinatura ela serve para tudo.
Sim. Ela é como se fosse a tua assinatura mesmo. Essa assinatura. É que existe assim, assinatura digitalizada e assinatura digital. A digitalizada, qualquer pessoa pode fazer em algum programa, alguma coisa, e a pessoa pode falsificar. Diferente da assinatura digital, eu até mostrei numa reunião que eu fiz até com o Rafael, você precisa um exame, algum documento, vai estar lá, assinado digitalmente por fulano de tal, CRM tal, então vai estar todos os dados da pessoa, e ali não tem como ter uma falsificação. Os hackers, os bandidos, eles tentam invadir de qualquer maneira, e pelo certificado ICP Brasil, a pessoa não consegue. Tem algum Porque as jeito chaves são de- criptografadas e modificam constantemente. Tem algum jeito de você verificar a validade não, a veracidade disso daí? Tipo, ou não é necessário? Como é que eu sei quando isso aí é real ou não é real um certificado Se vocês digital? verem que está assim, assinado digitalmente, aí tá lá ICP Brasil, não tem perigo. O outro, somente através de um perito. Eu até num dia de network, eu tinha comparado duas assinaturas, uma falsa e uma verdadeira. A pessoa teve um prejuízo financeiro de $1,5 milhão. Qual era a Surreal. verdadeira? A que está mais fraquinha ou a mais forte? A verdadeira é que estava mais fraca. A pessoa assinou ela perfeitamente mais forte, na época caiu no golpe e teve um prejuízo de $1,5 milhão. E aqui no Brasil, uma situação dessa de joinha ou algum outro tipo de interação é aceito como... Pode ser aceito como... Vai depender... Só tem alguns órgãos que nem aceitam, né? Não vai Obrigatoriamente aceitar, é vai só ter que ter através do assinatura. certificado, né? Que assim, ou você vai assinar com reconhecimento de firma, que aí o cartório vai estar se responsabilizando pela sua assinatura, ou assinando digitalmente, que aí vai ser pelo ICP Brasil. Então, se é um documento, você vai fazer um contrato de locação, um contrato de compra e venda, vai ter que isso. Um joinha é mais pela amizade, vamos pumbar, vamos brincar, vamos fazer Chega a uma ser coisa. bizarro, né? Você Chega a ter... com certeza. Você ter um contrato validado por causa de um joinha. Né? Joinha, na verdade, você poderia estar falando, pô, isso é bacana. Né? Legal a oferta, né? Tal. Tipo, não quer dizer que você... Não, beleza, quais são os cláusulas que Absurdo eu o vou cara assinar? entender que isso foi como um aceito, né? Sim. O que eu achei engraçado foi justamente aqui na sentença. O juiz falou assim, primeiro que o cara que deu o joinha, ele falou, peraí, mas não teve nem data fixada, não teve nada. E aí o juiz colocou assim, mesmo não sendo um meio tradicional de assinar o contrato, a joinha, né? Você não pode nem deve tentar frear a maré tecnológica do uso comum dos emojis. Que é uma coisa que é rara. Hoje em dia, quanto mais idosa a pessoa, mais resistente ela é a novas tecnologias. Para um juiz mandar uma dessa, me espanta. Agora, por exemplo, eu vejo muito, quando você começou a falar de assinatura digital, ICP Brasil, eu acho que para a pessoa que é mais idosa, isso já parece ser grego, alguma coisa assim. Explica um pouquinho de como é que isso é feito, porque para quem não é da área, parece que você está falando código hacker, assim. Sim. O que seria isso? Posso até complementar um pouquinho? Manda. Qual a diferença do certificado digital, aproveitando essa maré de inovação, de, por exemplo, esses sites que você tem de reconhecimento, entre aspas, de firma, né? Já tive... Oi? Ótima pergunta, é verdade. Qual a diferença, né? O que muda? Principalmente a segurança, tá? Porque tirando o que é do certificado digital, os outros todos são passíveis de falsificação. Entendeu? E diferente do ICP Brasil. Porque que acontece? Quando você vai fazer o certificado digital, vamos supor um de pessoa jurídica, tá? Ele tem que ser do representante na Receita Federal, vai ser juntado o seu documento, sua cópia da sua CNH, eles vão juntar toda a documentação, o seu contrato social, cartão do CNPJ, vai ser mandado para uma autoridade certificadora que fica em Brasília, e aí o que acontece? É feita uma videoconferência, tá? Na hora vai comprovar, é o Bad, é o Eric, é o Alex, é o Rafael, vai ser feita uma videoconferência, você com o seu documento, então isso tudo é um pouquinho, vamos dizer, burocrático, não. Porque é rápido, é um processo muito rápido, de minutos, isso já é feito. Mas isso vai comprovar a veracidade que é você, e aí na hora da assinatura vai estar lá, assinado digitalmente ICP Brasil. Então quer dizer o quê? Já passou por todos esses passos do certificado digital, então você pode ficar tranquilo. Diferente da internet, que muitas vezes a pessoa pode falsificar, entendeu? Então... Mesmo esses sites que juridicamente ele tem peso, os dois têm peso. Sim. Isso é uma pergunta, tá? Sim. Os dois têm peso. Sim. Porém, um é passivo de falsificação e o outro E o outro não. é 100% seguro. Agora, existe alguma restrição no sentido, eu comprei um carro, eu posso usar aquele, posso usar aquilo, eu não posso usar nenhum desses, é outro jeito? Ou é do ICP Brasil ou reconhecimento de firma em cartório. Tá?
Porque tem cartórios de cidades que ainda batem na tecla que não aceitam o certificado digital. Porque não deixa de ser o ganho deles do cartório. Então eles acabam batendo na tecla. Então tem cidades vizinhas, não vou citar para não ficar algo inconveniente. Vamos botar fogo no parquinho. Um cartório não está aceitando e o cartório da cidade vizinha aceita. Porque tem que assinar. Então, se você for bater na tecla, eu quero que aceite, você vai ganhar. Só que você vai ter que acionar um advogado, procurar seus direitos, ou você vai no cartório, reconhecer a firma de um documento que você tem urgência, vai gastar, sei lá, 8, 10 reais. Então você acaba, vamos assinar. Mas se você bater na tecla, for procurar seus direitos, você tem a validade completa jurídica do então certificado o cartório, digital. ele na verdade, no exemplo da compra do carro, ele também tem que assinar, é isso? Então ele tem que fazer um registro e aí ele tem que aceitar o certificado digital? Ou eu poderia ir diretamente entre eu e a concessionária? Poderia ser feito Eu entre não sei vocês. É que alguns documentos eles pedem por autenticidade, aí a pessoa tem que estar presente no cartório. Entendeu? Aí esse teria que ser o certificado feito. digital já não serve. Isso. A autenticidade tem É que que ser nem vai o contrato de locação com o contrato de compra e venda, né? Aí matrícula. Então envolve cartório, então você aconselha você fazer esse reconhecimento de firma. Mas quando é contrato de locação, imobiliária, o locatário, o locador, faz pelo certificado digital. Que muitas vezes o proprietário do imóvel está residindo num lugar longe. Então eles fazem esse reconhecimento através do certificado digital, acabou, tá liberado, usou seguro fiança, fiador, o que for, todas as partes assinam com o seu certificado digital e a locação tá liberada. E só me ajuda numa coisa, eu não sou de tecnologia, ou eu, sei lá, eu moro sozinho, eu sou idoso, não importa qual seja a situação, mas eu não conheço muito isso. Me explica o passo a passo, assim, como é que eu faço pra... Porque parece ser uma coisa muito tecnológica, muito complexa. É tão complexo assim? Pra fazer o certificado? É. Não, é muito prático. A pessoa Sério? tendo a sua CNH, eu vou, através do nosso WhatsApp, eu vou solicitar sua CNH, se tiver digital, o seu e-mail, telefone de contato, dia e horário que você quer o seu atendimento. Juntei isso, mandei para a autoridade certificadora. No dia e horário combinado, vai ser feito a sua videoconferência para comprovar que é o BAD fazendo. Você vai estar com o seu documento do lado. Seu certificado digital está liberado em minutos. Muitas vezes o meu cliente, eu até vou expor no nosso network, 90% dos nossos novos clientes têm urgência no caso. E questão, às vezes, de 1 a 2 horas o certificado está resolvido. Advogados que tiveram que formatar HD, no sábado perdeu, na segunda-feira, 9 horas tinha petição. No que abriu o nosso expediente às 8 horas da manhã na segunda, já fez a videoconferência, 9h15 a petição já estava pronta, entendeu? Então, questão 1 a 2 horas o problema já está resolvido. Então é muito prático. Mas existem as duas possibilidades de você contratar o serviço. Desse jeito que você está falando online, né? Sim. Mas também presencial. O online tem que ter a biometria do cliente cadastrada no sistema Gov. Se não tiver, aí tem que fazer no presencial, tá? Que aí faz o cadastramento e tudo mais. Hoje em dia... De qualquer forma, vocês, na vontade de querer comprar isso, vocês orientam o que tem que fazer, como fazer, de tudo jeito. Todo o procedimento é orientado. É só ligar para você e vocês vão orientando. Entrou em contato, é orientado através do nosso WhatsApp, através do nosso telefone. A maioria das pessoas tem a biometria cadastrada hoje em dia. Então isso facilita votação, muito. Né? Acaba puxando da eleição, né, do título de eleitor. Do RG, do no caso, eu acabei não atualizando o meu título de eleitor. Na época, atualizando não, cadastrando biometria. Mas quando eu fui votar, ele já puxa da sua CNH. Então é um sistema, né, que trabalha em conjunto. Então já tem a minha biometria cadastrada, agiliza muito o processo. Tem clientes que ligam desesperado meio-dia, que tem o horário limite de transmitir alguma informação às 2h, 1 e pouco já está com o certificado digital pronto, entendeu? Nossa, esse é o teu diferencial, então, sim, agilidade. agilidade. Porque quando eu fazia o meu certificado, tinha que agendar 1, 2 semanas para depois. Sim. E eu tenho uma pergunta. Você também recomenda os seus clientes a criar uma senha segura? Que eu já vi clientes criando certificado digital com senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu não pode essa senha? Aceita. Vou desligar meu notebook agora. Poder até pode, mas quanto mais difícil for, mais fácil. Seguro. É mais seguro que fica. O hacker, o ladrão, ele vai tentar invadir de todas as maneiras. Tanto a gente vai fazer uma... Por que eu falo? O certificado digital ele vai te facilitar para muitas coisas. Segurança em transações e-commerce, para você transmitir informações e dados para a Receita Federal, além da assinatura digital. Então, o invasor ele vai querer pegar seus dados de qualquer maneira. E o certificado digital ele vai te ajudar nessa proteção. Então, não importa se você vai utilizar, eu vou utilizar o A1 no computador, eu vou utilizar o A3 no meu token, na minha leitora, ou até na nuvem que você tem. Não importa, mas
ele vai te dar toda essa segurança, essa proteção, entendeu? Você tocou num ponto interessante. Como é que funciona essa proteção? Porque você falou do e-commerce. Normalmente a pessoa vai lá no e-commerce, cadastra, coloca o cartão, faz a transação. Onde que entra o certificado digital nesse roteiro? Isso, porque ele vai estar instalado no seu computador. Então são chaves criptografadas. Então no que você for acessando o seu site, os negócios vão se conectando às chaves. Então o certificado digital ele vai te ajudar o quê? Se alguém de fora tentar na invasão, ele vai ajudar a brecar Ele vai tentar a invasão, brecar. entendeu? Então, entendi. Pô, que legal. Então é mais barato, mais rápido e mais fácil do que ir num cartório. Sim, com certeza. Porque, por exemplo, precisa assinar agora alguma coisa, eu preciso parar tudo aqui, sair correndo no cartório, Sim. esperar a fila, pagar e voltar. Muitas vezes, teve clientes que o sogro tinha feito uma cirurgia, teve um problema e precisou de um exame com urgência. O médico estava viajando. E aí ele teria que carimbar, escanear, já não ia ter validade a receita. Ele assinou digitalmente, conseguiu fazer o exame naquele dia e o problema resolvido, entendeu? Então é muito prático. Maravilha. Então todos os empresários estavam viajando numa cidade que às vezes não tem cartório, às vezes é uma cidade interior, não tem cartório, vai ter que sair do seu lazer, vai ter que pegar seu carro, se locomover para uma outra cidade, alguma coisa do tipo, enquanto você assina digitalmente já tá liberado no meio de campo. E aí você tem celular, então. O certificado também tem para celular. Pode ser isso? isso. Certificado, ou se a pessoa utiliza o seu token, pode ser. É muito agilidade. Por exemplo, eu estou num cliente, acesso o meu sistema, que já tem o certificado A1 instalado, eu emito a nota fiscal para o cliente na hora, em 2 minutos, 1 minuto, sei lá. Porque a gente já cadastra no sistema. É muito prático o certificado digital. É o que eu sempre falo, é agilidade, praticidade e segurança. Não precisa falar mais nada. Tá vendo? Toma essa, então. Para você que ainda não está acostumado com isso, aqui é alto nível de tecnologia, mas principalmente alto nível de experiência do usuário também para você. Agora, falando de tecnologia, quem aqui, tudo bem que eu vou entregar a idade do Eric, mas quem aqui nunca viu Jetsons? É certeza que você deve ter visto já alguma situação assim, talvez até Batman, Homem de Ferro. Eu não entendi do Eric. Não, porque o Eric tem uma idade mais... Não, tudo bem, deixa pra lá. É que assim, basicamente, assim, só pra você que não está por dentro, caso você não conheça isso, que é um desenho que o Eric mandou falar aqui, você deve conhecer um cara chamado Mark Zuckerberg. Ele que é o CEO da Meta, a empresa daqueles aplicativos que você usa o tempo inteiro, provavelmente assim, Facebook, Instagram, ou Threads, ou alguma coisa assim. Em 2016, eu sei, faz um tempinho, mas em 2016 ele causou uma comoção geral. Por quê? Ele postou um vídeo de uma coisa que era um desafio pessoal dele, que era criar uma casa inteligente. Na época, o vídeo fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que fez a mente de muita gente viajar. Será que eu consigo ter uma casa inteligente também? No vídeo, ele inclusive consegue conversar com a casa a todo momento e pedir até para que a casa toque música, ligue a luz, mude a temperatura, avise quem está chegando. A casa faz tudo. Para você ter uma ideia, o projeto foi batizado de Jarvis. Para você que é fã de Marvel, já identificou, certeza. Jarvis é, na verdade, o assistente pessoal do Homem de Ferro. Esse Jarvis, pelo menos na vida real, é capaz de fazer absolutamente tudo. Inclusive conversar com você como se fosse uma pessoa. Para você ter uma ideia, durante o vídeo, que você consegue facilmente achar na internet, ele controla luzes, temperatura, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, a música. Ele sabe até o gosto da pessoa. Esse projeto foi feito de uma maneira muito complexa, mas assim, será que você consegue fazer na sua casa também? Essa é a dúvida. 2023, agora você já não tem a casa inteligente ainda? Bom, Alex, é impossível ter uma casa inteligente. Eu imagino que não dá para eu poder conversar, a casa ligar, a casa abrir, ou tocar o Jetson do Eric. Não tem essas coisas, né? O cara me pegou pra pato, né? Percebeu, né? Eu tinha piada pronta ali na hora que ele tava falando, eu falei, não, vou ficar quieto. Ficar quieto. Acho que tem algum Tá amor bom, platônico. É um amor. Mas eu assisti Jetson. Você tá vendo? Eu sabia. Mas é impossível ter uma casa inteligente assim, né? É impossível um negócio desse, porque eu acho que muita gente acha que é impossível. É muito caro, é muito distante tecnologia assim na casa. Eu acho que assim, a automação hoje é uma coisa mais real do que a realidade, vamos dizer. Ela existe para todos os gostos e acho que para todos os bolsos. Falando um pouco do Jarvis, eu não sabia do Jarvis era da Marvel, Era, pô. Sabia, você vê.
Mas enfim, eu já instalei coisas da Jarvis e eu não sabia. Eu não entendia por que o cara criou o nome Jarvis, agora eu sei. Tá vendo? Mas vamos lá, De falando de nada. tecnologia. A automação hoje é um produto que tem diversas vantagens, desde o mais simples até a linha mais sofisticada, né? E o que diferencia da simples à sofisticada? O simples eu acho que hoje já é o sofisticado de ontem, né? Vamos dizer assim. Acho que até de futuro. Por quê? Porque hoje eu controlo o simples. Aquele meio que barato, simples, para uma casa, vamos dizer, popular, tá? Estamos falando de uma automação vamos falar valores de grandeza aí, cara, você consegue automatizar já uma casa a partir de R$1.000. R$1.000? Então, você já tem... O que é o R$1.000? Cara, você consegue controlar a televisão, ar-condicionado, ligar uma lâmpada, já consegue falar, não com o Jarvis, mas consegue falar com a Alexa e com o do Google, para fazer tudo isso, ligar e desligar de forma automática, inclusive. Só conversando, você fala. Cheguei em casa, converso, liga a luz. Pá, Isso, você pode fazer. E até algumas cenas automáticas. Ele abriu a porta, já faz alguma coisa, até tocar a musiquinha que ele quer, né? De preferência lá, o que, enfim, o desejado. Por que tu olha pra mim, Eric, assim, ó? Eu só tô olhando, tô querendo Esse entender. cara tá, ó. Eu tô prestando atenção. Eu estou levando a sério, eu tô levando. Então tá bom. Então vamos lá. Vou olhar pro Olha o Fábio. o Jacó. Então, agora, o que faz a sofisticada, né? Ela já começa a ter, inclusive, hoje até a interpretação de face, né? Então a gente consegue já identificar se a pessoa tá triste, se a pessoa tá alegre, se a pessoa começa, adiante de alguma postura dela, ela tomar uma ação, aí a casa começa a gerar uma ação. Então a gente começa a ter uma inteligência em cima dentro dessa automação. É o que diferencia, mas você vê, uma simples, cara, já faz muita coisa. Faz o que, acho que repete o nome do homem aí, por favor. O Mark Zuckerberg. Isso, muito obrigado, tá? Ele é professor de inglês, caso ninguém saiba, entendeu? Então ele sabe falar melhor do que eu. Fez lá no passado, é o que hoje o Simples faz. Né? Então, essa comunicação, essa ativação de certas cenas que a gente chama, a Simples faz. Então, é um produto hoje super seguro, simples de instalar, entre aspas, né? O que a gente fala de simples de instalar? Simples de instalar pra gente que é profissional. Né? É vendido no mercado, inclusive, isso é uma polêmica que eu gosto de colocar na mesa, porque assim, muitos vídeos no YouTube chegam lá e colocam, não, faça você mesmo, Eu já vi. ligue aqui um fiozinho aqui, só falta fazer explodir, né? Mas acontece na vida real, já peguei muitos clientes que tipo, eu comprei, fui lá no vídeo, fui tentar colocar e não funcionou muito bem. Por quê? Porque existem muitos detalhes a serem pensados. Então, uma coisa simples, o pessoal vai lá, compra aqueles interruptores inteligentes, colocam e fala assim, poxa, mas fica entrando em offline, fica parando de funcionar. Por quê? Tem um monte de porquê disso. E no YouTube a gente vai lá e coloca, é simples, né? Então, não é tão simples. É simples para quem tenha conhecimento. Para quem sabe o que precisa de sistemas de Wi-Fi, qual tipo de Wi-Fi a ser colocado, qual a configuração necessária a ser feita. E aí sim, aí isso é um produto confiável. Porque eu às vezes fico bravo com o pessoal que fica fazendo esses vídeos, porque se vende como uma ideia, aí o cliente vai lá, compra, coloca e fala, nossa, essa não funciona. Né, não funciona. Né? Por quê? É um produto ruim, veio da China, ou então aquela marca não presta. E aí começa a existir vários assuntos negativos sobre isso. E na verdade o produto às vezes é muito bom, mas foi mal orientado, né? Nesses vídeos que se vendem esse produto como se fosse uma coisa muito simples, né? Mas de modo geral, hoje a automação é um presente. Como eu te falei, a partir de uma classe média já é possível comprar esse tipo de produto. Eu ainda recomendo a instalação feita por um profissional e não pelo próprio usuário ali, né? Por esses detalhes. Agora, se vocês querem saber sobre detalhes sobre isso, agora entra no meu canal. Aí eu explico um pouquinho melhor também, né? Qual que é o teu canal? MHR Digital. Aí a gente começa a colocar lá algumas coisas sobre dicas também. E eu acho que, basicamente, falando um pouco sobre automação, acho que eu não sei se alguém tem aqui um tema em si especial que queira falar, porque o mundo é gigante sobre automação. Né? É possível fazer praticamente tudo. Acho que você comentou alguns casos. Agora, recentemente, a gente é representante da Samsung e nós fomos na inauguração dos novos produtos deles. Cara, eles lançaram no Brasil praticamente tudo que eles têm
na área de automação. Então a gente fala, tudo é tipo a geladeira. Você já tem a geladeira toda automatizada, que te notifica se o leite está acabando, se ele vai vencer. Sabe aquelas coisas que a gente ouvia falando? Então, assim, a gente recebe notificação no celular. Isso pode ser criado uma cena para acender uma lâmpada. Ah, o leite está acabando, acende uma lâmpada X ou avisa de uma certa outra forma. Você tem painéis na tela da TV que você pode pedir, Alexa, reproduzir vídeo do YouTube na geladeira. Vai lá e aparece a imagem do vídeo ou tocar uma música. Então, assim, a gente começa a integrar agora não só produtos de áudio, vídeo e televisão, mas também agora a máquina de lavar, máquina de secar, aspirador, centrifugadora, depuradora de ar, fogão. A gente tem fogão já que liga, né? Claro, liga entre aspas, vamos entender, porque por questão de segurança não foi possível ligar o fogão. Isso ainda tem que ser manual, É um risco, mas né? por exatamente evitar um risco de vazamento, mas você consegue ter algumas funções de integração, né? Programar, eu quero que o fogão apague, aí a gente pode pôr para apagar, ou notificar através de uma mensagem que, só comida de 15 minutos, por exemplo, enfim. Né? É meio que tipo, não sei se já De Volta ao Futuro 3, né? Que eles vão pro futuro, né? E parece que é tudo diferente, tudo automatizado. Já é real, né? Tipo, Já a gente real. fala de 1980 e pouco, estamos em 2023, muita coisa já é real. E aí, só tentando fazer um paralelo ali com uma coisa que você falou, que eu acho que é interessante. A questão do reconhecimento do estado emocional da pessoa. Isso é mágico, né? Isso é muito louco. Agora, existe algum risco da inteligência artificial confundir a pessoa? Por exemplo, dá um exemplo aqui. Imagina uma pessoa meio gordinha, sabe? Que é meio redondinha, acorda cedo, tá com o olho meio inchado, tipo Kung Fu Panda, sabe? E aí a pessoa... Eu não vou nem falar, né? Vamos E aí a ser inteligência censurados aqui. artificial acha que essa pessoa é o Kung Fu Panda, que dá dicas de sabedoria ali, oriental. Você que nasceu, Né? acordou. É possível um negócio desse? Não tô querendo dizer que você não, tá, Bad? Não, eu percebi, fica tranquilo. Você acorda inchado? Não, mas Não, me senti entendi. agora. Assim, todo esse tipo de... Até mesmo a Alexa, né? Que é um produto que já tem no mercado, sei lá, uns 4 anos, 5 anos, talvez, nem sei. Mais ou menos. Ela evoluiu. Então, assim, tudo que a gente considera como inteligência artificial, a todo momento ele está evoluindo. Então, assim, existe. Principalmente no começo, eu até falo de Alexa. Quando eu instalo a Alexa para o cliente, eu falo para ele, olha, existe um momento Alexa agora e um momento daqui 30 dias. Por quê? Porque ele vai entendendo você, dicção, o jeito que você fala, a concordância, para entender que, às vezes, ligar a luz da sala é a mesma coisa que ligar a luz sala. Né? Falta ainda palavras para conectar e ele vai entendendo isso. Então é a mesma coisa. Eu perguntei isso facial. porque acho muito importante, tipo, uma sociedade que é cada vez mais solitária, de fato, né? Já visto que as pessoas moram mais tempo sozinhas, ficam mais tempo sozinhas, e não é de um dia, não, tá. Mas o pessoal do Bem Animais nunca tá sozinho, sempre Não. estamos juntos. Obrigado. Não, digo no sentido Obrigado. do estado emocional da pessoa. Tem muito caso da pessoa extremo, entrar em né? depressão, tentar atentar contra a própria vida e tal. Se a inteligência artificial está num nível de perceber esses De perigos. uma forma preventiva, não. Não, acho que ainda. E como que funciona, tipo, essa percepção de que, tipo, tá um dia mais bad ou não, tal? Ele consegue, através de alguns parâmetros que a gente consegue colocar dentro dele, para entender que é isso. Então ele meio que faz aquela. Mas precisa de uma ação, precisa de uma provocação. Tipo, precisa... Alexa, tipo, Não, você não, começa a conversar com ela. Não, aí você tá falando na facial, né? Reconhecimento de... reconhecimento facial. Então, o reconhecimento facial, ela tem algumas diretrizes dentro dela, através de um estudo que foi colocado, que, se o cara levantar a sobrancelha, no exemplo aqui, né? Levantar a sobrancelha e fizer alguma coisa, tem um significado. Então, existem uns parâmetros nesse sentido, mas é necessário ainda fazer ajustes para que sejam mais próximo da realidade. Cara, aquele sorrisinho maroto, né? Já estamos coloca aí. na tela preta do computador. Não tem, qual é o nome daquele filme que tinha... Eram 3 mulheres que eram colocadas na água, inclusive eu acho que é premonição, não é premonição. Que eles faziam que a polícia usava essas 3 mulheres
Porque através eu dela, lembro. tipo, o cara tinha a possibilidade de fazer um Eu atentado, lembro. matar alguém e Minority tal. Report. Acho que era isso? Pode ser. E aí, não chegamos nesse nível. Né? No sentido, tipo, existe a possibilidade de o cara polícia matar prendia alguém. antes da execução do crime. É uma Exatamente. possibilidade, o cara já era preso. Pô, mas só de Muito reconhecer que eu tô chorando ou que eu tô feliz, eu já acho um absurdo. Não, também. Assim. Tipo, eu tô triste, a minha cara, minha feição está triste. Vou colocar, sei lá, música alegre, vídeo alegre. Isso daí pra mim já é mágico. A casa se preocupar comigo é fantástico. Eu acho que o futuro ainda falta o holograma. Eu acho que ainda, apesar de já existir o holograma, ainda não é um produto comercial, né? Então, acho que pra gente completar aqueles filmes que nós víamos, né? De existir a moça... Princesa Leia. Princesa Leia. Tá se entregando muito bem esse último. Que aparece lá como uma assistente, né? A gente até criou num evento, sei lá, 6 anos atrás, uma assistente virtual nesse sentido. Mas não era um holograma, era para imitar um holograma. O que nós fizemos? Fizemos uma silhueta em acrílico, colocamos uma película refletora e botamos um projetor. Então, assim, ninguém percebia. Falava assim, nossa, cara, que louco. Um dia se eu encontrar o vídeo, eu ponho aí pra vocês, mas eu acho que não lembro se eu tenho isso. Então, o pessoal chegava lá no stand, né? E achava que era um holograma. Falava, caraca, meu, que legal. Assim, a gente inventa quando a gente não tem, né? Mas era um desejo, tipo, que era uma assistente virtual, a gente inventou. Mas ainda não existe um holograma bonito, bacana, que possa conversar, interagir, como os Mas tá avançando nesse sentido. Longe, acho que ainda. Muito longe. Sentido, Porque tem aquela questão de realidade aumentada, né? Tem essas coisas. Que tem muita coisa dentro do projeto, né? Eu que ainda cheguei a trabalhar um pouco com algumas fábricas, a fábrica, na época que eu trabalhava, tinha projeto de 10 anos na frente, né? Então, existiam projetos que seriam lançados no prazo de 10 anos. Então, de repente, até existe, hoje eu não estou mais presente dentro de uma fábrica, pode ser até que essa realidade virtual, aumentada, etc., até possa estar existindo, mas comercialmente ainda não existe isso. A gente ainda esbarra no nosso dia a dia, que já é muito, né? Não, já. Que já é muito hoje em dia, para aqueles que ainda estão conhecendo. Muitos não conhecem ainda, inclusive, a automação básica, e é o que eu sempre falo, o cliente, poxa, que legal, que bacana. O que dá pra gente fazer? Começa pelo mais simples. Né? Vai lá no abrir a porta, já acende as luzes, já fala, Alexa, preparar a TV, e o cara não, né? A maquininha, né? A maquininha vai lá e liga a televisão, liga o aparelho de som. Abaixa a luz. Apaga a luz, abaixa uma cortina, fecha uma cortina. Né? Então, coisas assim que são simples que a gente está aí dentro de valores mais acessíveis, né? E aí, sim, depois disso ele vai pegando o gosto. É igual o carro. Antigamente o carro, não tinha direção hidráulica. O cara que depois vai para a direção hidráulica, ele não quer voltar para o mecânico ou o câmbio automático e assim vai indo. É a mesma coisa. Acho que a partir do momento que você entra na automação, você começa a ver que, nossa, que delícia. É legal. Ó, é legal, tá? Entendeu? É só experimentando pra ver que é um negócio que muitos falam assim, coisa de gordo, é coisa de preguiçoso, né? Sempre a gente ouve isso muito. Cara, não é. É a mesma coisa. Então volta pro carro manual lá, ou então volta pra bicicleta. Volta pro cavalo. Né? Porque assim, cara, não é. É legal. É um negócio, pô, dá pra a gente investir, iniciar e vai. Teve uma coisa que você não citou, eu não sei se enquadra em automação, acho que não. Mas a fechadura eletrônica. Essa já é uma coisa que, na minha vida, foi uma diferença absurda. Não precisar sair com chave, furando o bolso, machucando quando sente, sabe? Tipo, eu não tenho chave nenhuma, só chego lá, coloco a senha, eu coloco a digital, pronto, acabou, vou embora. Isso, pra mim, foi, assim, uma coisa de mudança de vida. Mas isso é uma coisa que tá... Olha, popularizando? Sinceramente, assim, dos meus clientes, todos que entram em contato, eu não lembro de nenhum que não queira mais isso. Então. Eu gosto, eu adoro a chave, é meu... Não, é inferno. Não vejo mais isso, realmente. Tanto que os veículos começaram a não ter mais chave. Uhum. De tanto realmente o que pegou, né? Isso aí, realmente, cara, a chave Às vezes parece que você tá com a chave perdeu a chave. Né, caramba, fugiu o termo. Da prisão, né? Tipo, você tá... Molho de chave. Molho de chave, pô. Vou pegar o meu, pô. Tô com uma reforma lá,
puta, a casa tem trocentas mil chaves. Eu falo, nossa, meu Deus, andar com aquilo é um inferno. Então, assim, evoluiu muito, tanto que cada vez mais. Evoluiu no sentido de, inicialmente, uma fechadura que aceitava a senha, depois avançamos para a biometria, e hoje nós temos as fechaduras inteligentes já, que incorpora elas fazem parte de um ecossistema da automação. Então, a partir do momento que você coloca a sua biometria, o sistema sabe que estamos falando de Badiali, Alex e assim. Olha. Aí, assim, poxa, é o Badiali que está entrando. Então, ele gosta, a rotina dele é acender as luzes da sala. Vamos imaginar que eu vou botar a cozinha, né? Sem problema, né? Okay, você gosta de Aí já cozinha? coloca a trilha da Barbie tocando. Então, aí ele vai acender as luzes até a cozinha lá, porque ele faz uma cena conforme o seu desejo. Ah, entrou a Joaninha. A Joaninha botou a senha lá, né, e consegue fazer uma outra cena. Então a fechadura começa a vestir agora uma inteligência incorporada dentro Eu imagino isso, o Bad chegando lá, sabe que é o Bad, já fala, hey Bad, Vou deixar. Eu tinha uma dúvida do controle eletrônico. No caso empresarial, daria para servir como ponto para funcionário? Então, a parte de controle de acesso, ela serve como um ponto, porém, na legislação ainda não. Ela não é aceita no caso de... Vamos lá, assim, juridicamente ela não tem poder, força. Mas eu já sei de casos que o juiz aceitou aquilo como uma prova e aí fez parte do contexto lá. Então, assim, eu até recomendo o cliente ter isso como entrada, porque de uma certa forma, o que aconteceu nesse caso, né? O trabalhador falava que chegava, sei lá, era para chegar 8 horas, falava que chegava 10 minutos antes. Mas, na verdade, ela não... Como é que foi? Era no sentido, tipo, chegava 10 horas antes, ou 10 minutos antes, mas ela ficava passeando lá até realmente o trabalho acontecer. Então, de certa forma, aonde ela passava pela outra leitura, comprovou isso, que na verdade ela não começava a trabalhar. Ela corria, vamos dizer assim, para chegar lá, bater o ponto, mas depois para trabalhar mesmo não. E aí fizeram como fosse uma clausura, vamos dizer assim, um lugar que ela pudesse passar na porta para o trabalho para aí sim comprovar isso. Então, de uma certa forma, pode ser visto uma evidência a mais. Uma evidência a mais para alguma coisa. E aí você tem diversas. Botar antes, botar depois, no momento que você entra dentro da sala, para comprovar que realmente a pessoa trabalhou. Existem casos que, inclusive, usam softwares, né, para você iniciar o trabalho, para fazer a contagem. E aí você tem uma biometria no computador. Então, mas falando de controle de acesso, acho que é isso daí. Não serve como produto, mas ajuda numa investigação. Uma prova. Maravilha. Eu acho legal que também barateou muito, né? Antigamente era muito caro, também você tinha uma você não conseguia acessar com certa facilidade. Agora, mesmo sendo mais barato, você tem que contabilizar a questão do profissional que vai instalar. Eu sei de caso, você sabe também, que se não for instalar, se eu for instalar na minha casa, eu posso estar ligando, por exemplo, o mesmo quadro de um outro equipamento que puxa mais, dá um curto, queimar 2, 3 equipamentos. Principalmente carga, né? As pessoas confundem muito. E o leigo não sabe. Uma lâmpada, quanto o consumo total daquilo lá, 500 watts, tá? Quanto que o módulo aceita? Então, por isso que eu falo, cara, não é um bicho de 7 cabeças, mas isso para um profissional. Para um leigo, eu acho que ainda exige um conhecimento. Exige um conhecimento mínimo, como qualquer outra, acho que, atividade. E que muitas vezes é tratado de uma forma muito simples. E isso pode gerar um problema ou danificando o equipamento, no mínimo, vamos dizer assim, que ainda só danificou um equipamento, como de repente algum problema mais sério. A gente teve uma onda de incêndios aqui na cidade, certo? Você acha que essa questão, não de automação no sentido da automação, mas essa questão da gente negligenciar as instalações contribui? Com certeza. Eu acho que essa negligência de contratar o profissional de eletricidade, né, de elétrica ali, faz toda a diferença. É a mesma coisa, é carga. Enfia-se equipamentos. Hoje em dia nós temos aí milhões de equipamentos e esquece da carga de entrada ou de quanto que é fornecido.
qual é a bitola desse fio para saber. E aí, vamos botar 3 ar-condicionado, vamos botar a televisão. Ah, mas a televisão consome pouquinho, mas daqui a pouco, de pouquinho em pouquinho, ele vira muito. E as pessoas negligenciam. É o que muita gente fala, né? O barato sai caro. Curiosos para todos os ramos existe. Opa. Faz comigo, eu faço mais barato. Sempre. Barato sai caro. E o prejuízo vai ser cada vez. É que às vezes não é imediato e as pessoas acham que levam vantagem. Olha, tá vendo? Sim. Eu consegui. E ainda chama os amigos para falar, tá vendo? Eu consegui. Meu, espera, dá mais um tempo pra tu ver se isso não vai gerar um A pessoa problema. tem 30, 40 profissões num corpo só. É. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. E depois que vem o Eu acho que prejuízo... quando se trata de eletricidade, que é o meu caso, isso exige um pouco, né, de conhecimento elétrico. Sim. E falando de a parte elétrica realmente dentro de uma residência, cara, não dá pra não ser alguém Capacitado, né? Qualificado. formado nisso, entendendo o que tá fazendo. Eu fico pé da vida quando o pedreiro é o cara que faz a elétrica. Ele tem conhecimento? Sem problema nenhum. Né? Ah, fiz o curso, sou formado, não tem problema nenhum. Mas o que eu vejo não existe. Não existe essa formação. Existe, tipo, eu sei que ligando um fio no outro fio funciona. Né? Mas às vezes esquece a carga, esquece entre várias separações. Existem normas, eu fico pé da vida. Então, foi lá, o Joãozinho perdeu-se anos criando normas e a galera vai lá, simplesmente ignora. Uma coisa simples. Existe uma norma que diz lá que dentro de um conduíte existe uma quantidade máxima de fios dentro dele. Né? E as pessoas falam, não, cabem 20 fios aí dentro. Não, cabe. O Mas coração tá de fora mãe, da sempre norma. cabe mais um. Só que esquece que existe dissipação, aquilo se transforma em calor, e o calor, enfim, aí gera vários outros problemas. E aí bota fogo no parquinho, né? Mas enfim. Perigoso. E aí, continuando aqui na área de tecnologia, mas já indo agora para uma área que assim a gente usa frequentemente. Você já teve problema na sua máquina, no seu computador, no seu notebook? Se teve, o que você fez? Eu rezava. Até conhecer, obviamente, a Exatec, porque aí a situação muda. Mas assim, não sei se você sabe, uma coisa que é uma preocupação, um medo de muita gente, é justamente quão seguros nós estamos quando a gente manda a nossa máquina, ou a nossa vida, né? Porque a nossa máquina muitas vezes tem a nossa vida, para a mão de assistências técnicas. E eu vou te falar que os resultados não são tão bons. Pra você ter uma ideia, um estudo realizado no Canadá demonstrou que metade dos clientes de assistências técnicas de informática acabam tendo seus dados pessoais acessados pelos profissionais. Olha que risco, ó. A incidência, óbvio, dessa privacidade acaba sendo muito maior em mulheres. Então os dados delas muitas vezes estão mais vulneráveis, principalmente buscando imagens íntimas, fotos pessoais, conversas e, pasme, até mesmo informação financeira. Agora olha só, como é que funcionou esse levantamento? Ó, ele foi feito pela Universidade de Guelph, em Ontário, no Canadá. Eles basicamente montaram uma série de computadores de diferentes portes com registros de alterações para ser checado depois. Então todos os computadores tinham o mesmo problema. Qual era esse problema? Problema no driver de áudio. Ele estava desabilitado. Era simplesmente isso. E aí foi mandado para diversas empresas. E a justificativa era, olha, estamos com um problema, precisa arrumar. Algumas delas tinham um impacto regional, outras nacionais. E olha só que engraçado, 50% deles acessou dados que nem tinham a ver com esse problema. Acessaram fotos, acessaram dados financeiros que, de novo, não tem nenhuma conexão com a parte de driver de áudio. Outros, inclusive, resetaram a máquina inteirinha. O que deixou esse estudo, obviamente, um pouco debilitado, porque a gente não consegue nem saber o que foi visto e o que não foi. Para se ter uma ideia, em alguns casos foram pedidos senha do Windows, senha do e-mail pessoal, senha do Drive, coisa que nem necessariamente teria conexão, mas obviamente que você, assim como eu, acaba ficando vendido e acaba passando as senhas, né? Por isso que é importante a gente ter uma noção de quão confiável é a empresa que a gente manda as nossas máquinas. Para você que está curioso, quantas empresas realmente se mostraram ali fiéis? 25%. Então olha só que louco, hein? Para você que manda, por exemplo, o seu computador aí, quantas empresas você realmente tem a confiança de mandar? E assim, vamos agora passar para você a bola, você que é mestre nisso. Quão sério é esse ponto e como eu devo ficar preocupado e como é que a Exatec resolve esse problema? Nossa, é absurdo, né? Mas, por exemplo, se fosse esse problema aí do desabilitar, a gente já teria pego já na entrada, no teste de entrada, né?
que a gente faz uns testes básicos na entrada. E não identificando o problema na entrada, vai para o laboratório. Aí sim vai fazendo uma vistoria completa, né, do equipamento. E em questão de vazamento de dados, eu confio na minha equipe, né, além de a maior parte dos colaboradores ser cristão, né, tem valores atrás disso. E já aconteceu o caso, por exemplo, se o cliente se sente inseguro de deixar o equipamento com seus dados, na hora mesmo, que não tem a relação ao HD, a gente retira o HD, ó, tá aqui o HD, pega, a gente só precisa do notebook, não precisa do HD para poder fazer o trabalho, fazer o diagnóstico. Para quem não sabe, HD é onde ficam as informações e o Fica resto armazenado. não tem nenhuma informação. Isso. Seria a parte de hardware mesmo. Para a gente fazer o diagnóstico. Aconteceu. Normalmente acontece muito com advogado, que tem situações, né, provas, né. Ó, a gente é bem rápido, tranquilo. A gente, ó, tá aqui o HD. Aí a parte, né, do notebook, do equipamento fica com a gente, tá? Tem casos que clientes que já tiveram experiências ruins com outras assistências, pede para estar acompanhando o serviço no laboratório. A gente também só agendar, né, devido à alta demanda, né, agenda, né, claro, né. Ou então tem cliente mesmo que o técnico vai até a residência, até a empresa, para acompanhar mesmo o serviço, por causa de uns ou outros, né, que não tiveram uma boa experiência de trocar peça. Muito das antigas acontecia muito isso, tipo, eu levei relatos, né, de cliente, levei um lugar, eu deixei o equipamento funcionando e trocaram uma peça por uma usada de outro equipamento, tá? Isso aqui na Exatec não acontece. Então tem várias maneiras a gente adapta ao cliente. Tem cliente que não se importa, não tem nada, deixa lá tudo. Tem outros que pedem um HD, tem outros que pedem para acompanhar. Aí para acompanhamento a gente só pede para agendar antes, né? Porque graças a Deus a demanda depois da pandemia, tipo, aumentou, todo mundo em home office, né? Precisando de computador, né? E tem essas questões, né? Outra coisa, se tem algum problema relacionado que a gente precisa testar, que seja sistema operacional, precisa da senha do equipamento e o cliente mesmo assim não queira passar, a gente utiliza o nosso HD de teste, né? Que já tem um sistema instalado, já pré-instalado, faz o teste. Ó, o equipamento é problema no sistema, não é problema no hardware. Aí tá, pode formatar, ou, tá bom, a senha para resolver, entendeu? Então, a gente se adapta aos clientes, né? Show. Que a gente atende desde adolescente game até senhores que, tipo, que é um pouquinho leigo, mas precisa, né, do equipamento para trabalhar, para peticionar, para fazer N coisas. Legal. E quais são os problemas mais comuns que a Exatec encontra, por exemplo, em manutenção de máquina? Existe alguma coisa meio, por exemplo, eu já ouvi falar que, e inclusive eu acho que eu já passei por isso, de o computador não está funcionando, eu achar que é peça, que é problema, e na verdade era pó. Na ventoinha. Já ouvi Acontece. Que isso acontece. E às Existe algum comum, assim, que você fala, putz, isso daqui, cara, a maioria é esse o problema? Acontece muito, o que está apresentando é que é por semana, meu. É assim, essa semana tá vindo muito equipamento com carcaça quebrada, né, que caiu, né, por trabalhar em home, tipo, não tem uma mesinha adequada, tal. Então tá vindo muito equipamento com carcaça quebrada, tela quebrada. Até o plástico, né? O plástico depois com o tempo resseca e começa a quebrar, né? E a gente faz um trabalho lá, que o Robson, que é meu sócio, que faz, que é quase uma cirurgia plástica no equipamento. Ele usa produtos de dentista, de resina. Então ele faz a restauração da carcaça, que tu vê, tipo, parece que é novo, entendeu? A gente faz bastante esse serviço. Tela quebrada também, bastante. Parecia até um caso, depois vou até fazer uma apresentação no Beni, e eu até brinquei, fazer uma postagem, né? Se o equipamento tá baleado, traz aqui para dizer até que a gente resolve. Foi um cliente que deu um tiro mesmo na tela. Tem foto. Deu um tiro no equipamento. Deu um tiro. O computador enfrentou ele. Deu um tiro e a gente resolveu, conseguiu recuperar. Entre outros também, por exemplo, cai muito líquido no equipamento. Água, café. O problema é quando cai café ou com açúcar ou com Coca-Cola, entendeu? Porque se não fizer a limpeza, pode até funcionar por um tempo, mas se não fizer a limpeza,
já pegou de formigas, meu, Ele começa a corroer, né? É isso que eu ia falar, é corrosivo demais, né? Aham. Ela faz bem pra saúde. Não, no corpo é uma coisa. Imagina. Não, máquina é outra. Mas eu imagino isso porque. É, lógico. Mas eu imagino até porque, assim, a gente muitas vezes só acessa, só liga o computador assim, e aí a gente começa a perceber quando dá problema que tem várias possibilidades de dar ruim aqui. Então qualquer coisa que cai no teclado, ainda mais no notebook, que tá tudo aqui embaixo, né? Aham. Caiu, pegou. Existe alguma. Qual dica que você dá para quem tá trabalhando muito com um aparelho desse e que precise conservar a vida útil dele? Tá. Primeira coisa é preventivo. Por exemplo, eu vejo o líquido perto do equipamento, eu já. Pode estar sem. Tá? É questão de temperatura mesmo. Pela facilidade do notebook usar em qualquer lugar, muita gente usa no colo, ou superfície que não é fria, né? Então, isso faz esquentar o equipamento e a placa-mãe do equipamento tem vários componentes. Se esquentar muito, tem a solda, né? E vai, com o tempo, se desligando. E pode se ligar em outro componente da curto. Vixe. É questão... Aquela história de, tipo, o ideal é comprar aquelas... Aquela base, né? Refrigerado. Por exemplo, nessa superfície tranquilo, tem ar-condicionado e tal. Mas se não é o seu caso, compra aquelas bases, que tem aquelas ventoinhas. Tá? Fazer uma preventiva, pelo menos, dependendo do ambiente. Né? Tem cliente que eu preciso ir a cada 3 meses, que é lá no porto, né? Acumula muito pó. Ou que tem muitos gatos em casa, né? Acumula bastante. Mas pelo menos uma vez por ano fazer uma limpeza interna, troca da pasta térmica, seria interessante, né? O não usar também, pegando o gancho do Alex, de eletricidade, não comprar aquelas fontes que é universal, aquela que você muda a voltagem, que às vezes tipo tu muda um pouquinho, pode até funcionar por um tempo, mas depois pode danificar. Essa foi pra mim. Tu usa isso? Meu Deus. Eu ganhei de um cliente. Aí o meu cliente ficou com dó e falou assim, poxa, tua fonte queimou. Eu tenho essa aqui, ó. Na verdade, eu acho que todo mundo já caiu nisso. Eu também já caí nisso, mas o meu ferrou o computador. Que Mas é a praticidade, a gente acha que vai ser muito mais prático. Dá pra pegar em vários... vai pegar em vários equipamentos. Mas é ruim. Pode quebrar um galho, vai um dia e tal. Mas depois dá problema. Dá. Eu vou te falar que recentemente eu ouvi uma dica que me surpreendeu. Ele falou para colocar cabo HDMI, que só pode colocar com o computador desligado, porque pode dar faísca. Para mim isso foi surreal. Falei, não é possível. Jura? Não coloca nunca ligado. A partir de agora, então, para colocar o cabo HDMI parece SWAT aqui. Vem o próximo, eu não sabia. Tem muita coisa que a gente passa despercebido e não sabe. Para tirar qualquer tipo de dúvida, para ter um suporte desse, como é que a gente faz para procurar a Exatec, inclusive? Se você colocar no Google, aqui em Santos ou qualquer Brasil, Exatec, no final caso, a gente vai estar lá na primeira página. Né? Espetáculo, hein? Tá vendo? Graças a Deus, a gente já faz um trabalho sério mais de 7 anos, né? Então a gente já está relevante no Google, né? Sem contar os 700 avaliações positivas que a gente tem. Porque assim, eu vejo, né, que nosso ramo assim, de assistente tem que confiar, né? É tipo um contador, um médico, né? Às vezes eu atendo o cliente, que é de indicação, né? É igual que a gente faz num grupo. É por indicação e recomendação, nosso serviço, tá? Mas a gente tem o nosso site, que é exatecinformatica.com.br, com K, né? No final. E também as redes sociais, também, Instagram, né? E o nosso contato. Ou se quiser conhecer o nosso grupo de empresários, né? Que a gente faz um café toda sexta-feira, às 6h30 da manhã. Eu vou estar lá, junto com esse pessoal aí. O pessoal tem que gostar de café. Isso. Sei lá, eu tive uma ideia, obrigado. Eu tive uma ideia agora, não sei se você faz, se isso já tentou ou se, fica quieto, Alex. Na dúvida, fica quieto, Alex. Não, porque coisas que vocês vão falando aqui e a gente vai pensando, né? Já imaginou, vou consertar o computador e o cliente deseja acompanhar. Cara, acompanhar com alguém aqui do lado do seu congote, deve ser difícil. Deve ser difícil. Se de repente fizesse uma, videoconferência, bota uma webcam aqui em cima do notebook, pro cara compartilhar a imagem da câmera para ele,
cobra mais, porque eu sei que às vezes a gente consegue, como técnico, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Se você está dedicando simplesmente sozinho, vai exigir um custo maior, mas de repente, eu não sei, o Joãozinho lá fala, não, eu topo, eu pago a mais para poder acompanhar. Você acha que isso é possível? Isso É possível, é interessante. Tanto que tem uma assistência aqui de celular Puta, eu ia falar isso. que só que é fisicamente, fica ali no canal 2. Que eu conheço o dono para tentar entrar no nosso grupo. Que ele faz isso, mas presencialmente. Tem um laboratório dele, né? É que presencial eu acho que é uma pressão muito grande, né? O cara fica lá. Mas interessante isso aí. Que É isso uma... daí? Que você tá abrindo isso daí? Que você tá cortando isso daí, né? Exatamente, né? Porque tem aquele cara que fica só olhando, mas tem aquele cara... Não, fora que ele fica ali, né? Do lado do teu cangote ali. E aí ele fica, mas você tem certeza? Olha. Cuidado. Olha. E no webcam, pelo menos você não fica assim. O cara pode ficar do outro lado. Cara, você tem certeza? Mas pelo menos não tá chegando, né? Eu fui é numa interessante, porque assistência... o pessoal gosta de entretenimento, né? Às vezes, tipo, não é por causa de desconfiança, mas por curiosidade. Eu vou te falar que eu fui numa assistência técnica de celular uma vez. Que o cara me usou isso como argumento de venda e eu achei genial. Ele falou, fica tranquilo que você vai acompanhar e não vai ter nada, nenhum dado seu acessado. Eu falei, mas como é que eu vou acompanhar? Ele é simples, ó, aqui, ó. Aí ele pegou, abriu e eu tinha literalmente a visão da bancada do técnico, meu celular chegando. Uma webcam, então. Que devia ser uma webcam, né? Mas era na verdade um feed, tipo câmera. câmera normal. E eu acompanhava de cima aqui ele mexendo no meu celular, eu via que era o meu celular. Então ele abria a ordem de serviço com o meu nome, minha assinatura, então a câmera tava pegando aqui, e ele ia mexendo no meu celular. Eu falei, cara, que genial. Tudo bem que pra pessoa que é leiga, isso é maravilhoso. Valeu pra nós essa aí agora, hein? Tá vendo? É muito bacana isso, é muito legal. Acho que eu não conheço ninguém. Ó, não copiei os outros não, tá? Agora já era. Deixa pra Essa ele. ideia é Isatec, padrão Isatec. Mudando um pouco de assunto, mas continuando ainda na importância que a tecnologia traz. E você está falando de como o seu negócio é visto. Será que o seu negócio é visto? E se é visto, será que ele é bem visto? Bom, ó, uma das grandes marcas, talvez uma das maiores do mundo, é Burger King. Você já deve ter comido pelo menos um sanduíche lá, aquele concorrente de uma outra marca famosa do palhaço. Calma. O Burger King é uma empresa que, obviamente, sempre está competindo pelo topo. E a competição pelo topo, principalmente na área de comunicação, é perigosa. Porque você busca aquela brecha entre o impossível de se fazer e aquele vãozinho que a concorrência deixa, sabe? O Burger King, recentemente, no Reino Unido, fez uma campanha que abalou o mercado, mas não tão positivamente. No Dia das Mulheres, o Burger King resolveu talvez dar uma possibilidade de igualdade, que eu acho que não foi tão bem feita, né? Ele lançou justamente um post assim, as mulheres pertencem à cozinha. Imagine qual foi o impacto dessa campanha. Obviamente que eles explicaram logo embaixo, o texto está em inglês, mas eu traduzo para vocês, ó. Continuava assim, se elas quiserem, claro. Mesmo assim, apenas 20% dos chefes de todo mundo são mulheres. Nós estamos numa missão para mudar a proporção de gênero na indústria gastronômica ao empoderar as funcionárias mulheres com a oportunidade de perseguir uma carreira culinária. Nós estamos orgulhosos de lançar um novo programa de bolsa de estudos que vai ajudar as funcionárias do Burger King a perseguir os seus sonhos. Óbvio que a proposta foi boa, mas imagina a porrada que o Burger King recebeu por dizer que o lugar da mulher é na cozinha, né? Principalmente nesse momento, assim, anos 2000, é uma coisa já estranha. Agora, 2020, então, fica surreal. Aqui a gente tem claramente, Eric, um exemplo de uma mensagem. A ideia foi boa. Identificaram um gap no mercado. Mulheres estão, nesse caso aqui, Dia das Mulheres, estão em, talvez, sei lá, número pequeno, vamos ajudar. A entrega na rede social é que não foi tão bem pensada, né? Eu acho que isso é comum, cara. É comum as empresas quererem passar uma mensagem, mas não se dedicarem na forma que vai passar a mensagem. Sério? Sério, comum. Aqui em off a gente já estava conversando sobre alguns outros casos. A mensagem é legal, só que bem pensado? Não. Por quê? Porque você tem que pensar em vários fatores. O fator de como vai ser interpretada a sua mensagem é muito importante. Não adianta a gente querer passar uma mensagem que vai chegar ao outro lado e vai dar porrada. A não ser que isso também faça parte da estratégia. Vou levantar a bola, vai levantar a audiência, mesmo que a gente leve porrada, mas a gente vai levar essa questão à tona. Pode ser uma estratégia. Não acho que tenha sido.
nesse caso. Mas, a gente tá cansado de ver situações que realmente você fica, putz, cara, tema mal abordado ou frase mal colocada. A gente tenta, óbvio, pô, eu tô falando Burger King, cara, imagino que a agência deve ser gigantesca para cometer um erro como esse. Mas acontece. Uma das grandes preocupações que eu tenho sempre é com a forma como eu vou entregar a imagem do meu cliente. Ideias tem de monte. Agora, é aplicável? A gente vai conseguir entregar com uma mensagem correta? Essa mensagem ela tem que chegar correta para o público que eu estou buscando, mas eu tenho que interpretar que eu também vou atingir públicos periféricos. E esses públicos periféricos podem ter interpretações diversas. Então, sempre que a gente senta para analisar, bolar uma campanha, as frases, eu sou muito do curto, frase curta, objetivo curto, porque limita erro, né? Quando você vai para uma esfera cada vez maior, quando você vai colocando cada vez mais coisas dentro daquele seu enredo, você corre risco de dar problema. No mercado, de fato, eu tenho uma boa bagagem com gastronomia, de fato é pouca mulher. Mas teria 1000 outras formas de abordar isso. Entendeu? E o Burger King e o outro concorrente não são bem exemplos de como a mulher consegue se desenvolver ali dentro. Entendeu? Porque é fast food, é uma coisa muito mais larga escala, é industrial, é tudo. Não é ali que ela vai se desenvolver. Não é gastronômico. Não é gastronômico, a gente está falando nem de uma média gastronomia, que dirá de alta gastronomia. Mas realmente é muito pouca mulher. Realmente é muito pouca mulher no mercado, deveria ter mais. Eu tenho uma outra empresa que também é do mercado gastronômico. Eu posso dizer seguramente que mulherada ela se destaca. Se destaca. Tem lá os meninos também são bons, mas a mulherada se destaca bem, às vezes até mais que os homens. Eu achei engraçado aqui que, obviamente, que esse post viralizou, e aí várias empresas que poderiam ter abertura para comentar, que normalmente acontece, né? Não comentaram. E aí teve uma empresa chamada KFC, para você que já deve ter comido, né? Frango frito, né? O Kentucky Fried Chicken. Só que curioso é que não foi o KFC restaurante, foi o KFC Gaming, que não tem nada a ver com essa área, mas foi lá também tirar uma casquinha e aí colocou um meme dizendo assim, o melhor momento para deletar um post é imediatamente depois que você posta. O segundo melhor momento é agora, deleta que dá tempo. O curioso é que assim, eles ganharam muito nesse posicionamento. Assim, vou usar um termo que hoje em dia é muito comum, né? Lacrando ou cancelando, assim, naquele momento. Hoje em dia eu vejo, não sei se você tem essa realidade, não sei se vocês também têm essa situação. Eu vejo muita gente falando assim, pô, vou pagar para uma agência, vou pagar um dinheiro. Não, coloca um estagiário sem supervisão, porque ele vai lá, poxa, na internet, minha sobrinha ela faz uns vídeos pro TikTok, é tão bonitinho. Eu coloco ela lá, ela faz. Se uma grande empresa como uma grande agência comete esse tipo de erro, imagina o sobrinho. Entendeu? E outra, você não consegue. Quando você tem uma agência, você está dedicando, você está investindo um valor ali, onde você tem vários profissionais que vão estar focados em cada área específica. Não é um profissional que vai tentar fazer vários. Eu digo isso com conhecimento de causa. Quando eu comecei, era só eu. Eu fazia texto, eu fazia arte, eu fazia tudo. Não tem como. Humanamente impossível. Você vai, contratar um designer, contratar um redator, contratar um gestor de tráfego. Aí você começa a inchar um pouco a sua estrutura para buscar um objetivo maior para o teu cliente, que é, no final da ponta, o resultado. Seja na forma como ele está se posicionando, seja na forma, hoje em dia, muita captação de leads. Você tem que ter, claro, qual é o meu objetivo? Me posicionar no mercado. Não me posicionar no mercado, não necessariamente eu preciso ter lead. Mas, obviamente, todo mundo, eu preciso ganhar com a internet, preciso ter... Aí é questão de construção. Agora, como é que você vai construir, colocar toda uma carga de construção de uma marca, construção de uma empresa em cima de uma única pessoa? Essa pessoa tem que ser muito fora da curva. Muito fora da curva. E quanto mais áreas ela mexer, menos coisas ela vai fazer com exatidão, com qualidade. Então, acho que é uma coisa que a gente sofre, porque já trabalhei para muita gente grande e que tem, às vezes, vindo com essa, vou montar meu departamento de marketing aqui, vou sair da gente, então, beleza. Aí tu vai ver, tem uma pessoa lá. Putz. Aí, enquanto a pessoa, uns meses depois, o faturamento caiu, cara. Exato. Por quê? Porque não está trabalhando do jeito correto. Né? Não tá... E outra,
querendo ou não, a gente absorve uma pressão, uma responsabilidade, que às vezes teu funcionário não está nem aí, sabe que no final do mês vai estar o pagamento. Eu tenho ali a conduta de, putz, a gente começa a trabalhar, quero mostrar resultado, até para poder cobrar mais. Se não mostrar resultado, como é que eu vou cobrar mais? Não tem como. Entendeu? Mas às vezes o funcionário está ali, eu ganho ali os meus, sei lá, X reais ali, estou bem com isso. Fico nisso. Tá bom, é um chefe só. Também já tive situação de contratar gente, trabalhava fulano, fazia rede social do ciclano, tal. Você é um cliente só, né? Você vai para a agência, você vai trabalhar com a penca. E aí, como é que vai ser virado de chave? Não aguenta. Aí chega, não aguenta. Porque é virado de chave. Acabou a demanda de um, vamos para a demanda do outro. Né? Lógico, tem certos limites. E cada área aguenta um certo tipo de quantidade. No social media, hoje, no máximo 5 contas. Não tem como. Impressionante. Para fazer com exatidão, com Sim. qualidade. Porque senão eu vou colocar 10 contas em cima do cara, não vai trabalhar com atenção, com estudo, buscando, qualidade cai. Então você tem que... Agora eu perguntar a sua opinião. Você acha que, pelo que eu entendi, na verdade não entendi, mas dentro do entendimento que eu quero dizer, desse exemplo aí que o Badi passou, né? Você concorda que é válido uma ação com a intenção de aparecer, independente do seu propósito, que seja valorizar, enfim, é aparecer. E queira ou não, apareceu de forma talvez negativa, mas apareceu. Falem bem ou falem mal, Isso. fale de mim. Você acha que isso é válido? Não é válido, realmente foi sem querer? Você tem uma opinião sobre isso? Me parece ser sem querer. Minha opinião particular é que não é válido. Não é válido. Eu não gosto. Você não faria isso com o cliente? Eu jamais ia sugerir isso. Já tive clientes que, muito sem noção, fizeram coisas assim. Eu lembro que até no dia seguinte eu praticamente coloquei a conta à disposição. Pega outra agência. Era uma situação, tinha tido uma situação de violência em São Paulo, tá? O cara quis se posicionar a favor da polícia e soltou na rede social, assim, em questão de horas tinha, sei lá, quase 1000 comentários. Aí o social media que tomava conta, né? Eric, tu viu? Eu vi o quê? Os comentários contra. Totalmente, porque era tipo, a favor de chacina, um negócio assim bizarro, sabe? Tinha acontecido uma chacina, o cara vai, posta. Aí, porra. Paga. Aí primeira coisa, qual a primeira coisa que você vai fazer? Bom, exclui e a gente vai ver uma retratação. Mandei excluir. Nem falei com o dono. Exclui. Depois eu resolvo. Aí o dono retornou, pô, tu excluiu, hein? Vou postar de novo. Não faz isso. Não faz isso que eu não vou dar cobertura. Aqui eu tô dando a cobertura, vou soltar uma nota. Esclarecimento. Não. Então o cara foi lá e repostou. De novo? De novo. Mas esse é brabo, velho. Esse é bravo. Esse foi corajoso. Esse veio câmera macho. Aí eu falei, não se mete mais, deixa. Deixa, não vamos fazer mais nada. Aí ele liga no final, fala, não, porque não sei o que. Mas no final. Calma aí. Deixa eu concluir. Aí eu falei pra ele, se paga a gente pra quê? Pra pensar por você. Pensar na marca. Meu principal ponto aqui é proteger sua marca. Você acha que você pode perder 2.000 clientes aqui na região? Não. É o que você fez. É o que você fez. Você perdeu 2.000 clientes. Agora não tem muito o que fazer. Eu não vou colocar minha equipe à disposição, porque eu estava agindo para resolver. Você não deixou? Agora você resolve. Ele ficou até as 4 horas da manhã tentando resolver, chegou na conclusão que ele tinha que excluir a postagem, vou soltar a nota de retratação, explicar com mais detalhes o que era a intenção dele, e ainda assim ficou bem arranhado a imagem do lugar. Então, entre mortes muito risco, feridos, muito mais risco. morte do que feridos, porque hoje em dia você vive uma sociedade muito dividida, muito clara, não é só de política, é de posicionamento sobre a vida, ou você ama ou você odeia tudo. Ou você é a favor da polícia, você é contra, ou você é a favor de uma religião, você é contra, ou você é a favor de um político X, você é a favor, ou é contra. A gente está muito radical no momento. Isso não é de hoje, 2023. Esse caso é de 2019. Tá? Então, já tinha uma separação. Então, você não pode arriscar de se posicionar. Você tem que se posicionar. Muitas marcas se posicionam. Você tem que saber o risco que você vai correr.
A Nike, também lá quando o Trump era presidente, também se posicionou, acho que alguma coisa contra o Trump. E teve uma queda de 2 bilhões nas ações. E teve uma situação lá nos Estados Unidos que os caras queimavam o tênis da Nike. Pô, mas a Nike tem para segurar um tranco desse. E ela achou que era importante se posicionar sobre um tema lá. Se posicionou. Mas perde. O risco é perder. Você vai ganhar o engajamento daquela galera que é a favor de você, né, que vai comprar a tua briga, mas você vai perder totalmente aquela outra. Eu acho que a empresa, seja qual for o tipo de empresa, ela não está trabalhando de forma uma política, ela tem que trabalhar de uma forma, ou seja, política ou de qualquer outra coisa. Eu tenho que agregar o máximo de clientes possíveis para vender o meu produto. Ponto. É isso que a gente tem que focar. Show. Eu acho que você conseguiu entender como é que esses 4 aqui construíram carreiras tão vindouras e tão importantes em seus segmentos. Ficou claro. Agora, será que você tem o desejo também de desenvolver algo parecido? Não digo parecido porque no nível deles é difícil, mas assim, você gostaria pelo menos de ter um networking, assim, ter uma comunidade que auxiliasse tanto como essa que se auxilia? Bom, vamos então pegar a dica deles para vocês. Então, para começo de conversa, até para quem está assistindo, sejam totalmente sinceros. Networking para vocês é importante? Sim ou não? E se sim, quanto? Se não, quanto e por quê? Com certeza. Eu vejo assim, muitos profissionais se dedicam na sua vida, ficam muito dentro do seu escritório, anos trabalhando e deixam o lado network de lado, a convivência com outros empresários, novas ideias. Então a nossa rede trabalha em conjunto, as referências, vai o Eric, tem seus clientes, pode expandir as referências para mim, para o Alex, para quem for, novas ideias. Então aquela sistemática que a gente fica, não, a gente tem que trabalhar, ficar lá na frente do computador. Então o network é muito importante. O diálogo, a conversa, eu acho de grande valia para a alavancagem da empresa, com certeza. Show. Eu acho que não só como alavancagem, acho que no dia a dia, eu acho que o network sempre foi. Eu acho que o boca a boca sempre foi necessário. Em momentos mais difíceis ela acaba se tornando essencial. Acho que, né, eu poderia dizer produto, mas não sei se é um produto, mas é essencial. Eu sempre falo, cara, o network, até que se for aquele do barzinho, vai lá tomar cerveja, jogo de futebol, tudo acho que é uma relação, né? É um network que acontece. É claro que estamos falando de envolvimento entre outras pessoas, a gente sempre fala que o ato de você estar próximo de pessoas acaba existindo um alinhamento de conhecimento, de troca de informações, e isso sempre agrega. Claro, agora, tirando um network de futebol para um network profissional, claro que você consegue aí uma alavancagem muito maior, né? Estamos falando assim, é importante, fato, ponto. Existem networks simples, eu posso dizer assim, e networks mais sofisticados, né? Acho que, então, mas de qualquer forma, se alguém discorda, levante a mão agora, o Carlos para sempre. Não, eu concordo. Acho que o network ele faz toda a diferença no seu dia a dia e até com, às vezes, uma espécie de reciclagem mental, porque você você trabalha... Fica bitolado lá dentro, você acaba não pensando direito. Você está sempre bitolado no seu trabalho, no seu mundinho ali. Você está ali trabalhando, mesmo eu que trabalho para várias outras empresas, tem que estar trabalhando com a cabeça aberta para todo mundo, mas você está ali, putz, qual é a minha necessidade, como é que eu vou atingir mais, tá? Se eu vou fazer impulsionamentos, vou fazer não sei o quê, até para minha própria marca. Tudo isso é muito válido, vai atrair. Só que você vivenciar a experiência dos outros é muito bom, né? Você vê, putz, tem mais gente no mesmo passou pelo mesmo problema que eu, tá passando alguma a mesma coisa que eu. E você vê que você consegue ajudar. Eu acho que também tem essa questão do espírito quando você vai para um network profissional, ou pelo menos quando a gente está, como tem ali no BNI, principalmente ali no Mais, que a gente tem um companheirismo, acho que muito genuíno, de se preocupar com o outro, saber, putz, como é que você está? Você tá bem? Pô, posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Pá, às vezes não rola nem vontade de valor, é questão pessoal mesmo. Isso é uma reciclagem. Pô, às vezes, eu já passei por situações, os meus antigos já sabem disso, estava derrubado. Se não fosse, putz, algumas pessoas ali do grupo chegar, pô, Eric, bola pra cima, vai, vamos seguir,
não desisto e tal. Hoje talvez não estaria onde estou. Não teria sucesso com as outras empresas também e tal. Isso é muito importante, você não se sentir sozinho, porque uma das coisas que é muito latente é que o empresário, ele é um cara solitário, entendeu? Porque os funcionários não sentem as mesmas dores, não estão preocupados com as mesmas coisas. Às vezes nem, tua companheira, no meu caso, a minha companheira é minha chefe, minha esposa, né? Depende do estado de espírito dela, mas tá ali vivendo a mesma coisa comigo. Mas muitas vezes nem a tua companheira tá ali do teu lado sabendo o que você tá passando, né? Às vezes você não consegue nem ter ânimo de falar. Então você ter ali pessoas que estão vivendo a mesma coisa, que querem atingir objetivos com você, o network ajuda pra caramba. Isso é verdade. A gente tá conversando isso antes da reunião, eu falei, que foi um dos motivos para eu entrar novamente no BNI. Além de retorno financeiro que tem para minha empresa, o retorno pessoal, crescimento pessoal, né? De compartilhar os mesmos objetivos e dores, isso é super importante. E isso mudou até minha vida pessoal, tipo de autoestima, de positividade, tudo, entendeu? E a gente sempre, a cada reunião, cada apresentação, a gente sempre aprende algo, ou dá dicas, igual, tipo, o que aconteceu hoje, agora. Tipo, pô, vamos filmar, tal. Então, essas coisas faz que a gente, se a gente tiver uma cabeça de inovação, pô, a gente vai pegando uma coisa de cada segmento e vai construindo uma empresa inovadora. Show. Porque muitas vezes as pessoas veem a empresa já formada, mas não sabe o que o empresário passou até chegar naquele ponto, né? Quantas dificuldades tiveram, coisas que deixou de lado um pouco, o lado familiar, às vezes. Então, como o Eric falou, um se ajudando o outro, dando um toque, ó, melhora aqui, facilita nisso, e as coisas vão se caminhando. Eu acho muito importante e cria a sua visibilidade perante a sociedade, né? Como que você ficou engessado muitos anos, às vezes no seu mundinho, você está se mostrando visível, ó, minha empresa está aqui, eu estou aqui, vamos trabalhar em conjunto. Eu acho muito importante também. Eu acho legal porque muita gente acha que os empreendedores e empresários, eles são mágicos, assim, eles pensam as coisas sozinhos, não houve nenhuma influência, e às vezes a gente aqui numa situação dessa, vê uma situação, pô, e se você fizer isso? Caraca, eu trabalho nessa área faz 30, 40, 50, nunca pensei nisso. Pô, tá vendo? Precisou de uma mente diferente, né? Que legal. E começando com você, Rafa, qual a dica para quem está nos assistindo agora e não tem o seu networking? Qual dica, qual estratégia, o que você daria como sugestão para a pessoa começar a caminhar para o teu nível de networking? O meu nível... eu posso dar um exemplo de como eu comecei, né? Eu poderia ter começado assim, né? Por exemplo, eu comecei, tipo, era um colaborador de uma média empresa aqui de Santos, no Porto, né? E vi a necessidade de atender mais pessoas, né? Dar suporte para outras pessoas. A minha dica seria, começa com algum curso, vai em algumas reuniões nossa, conhece, vai, por exemplo, quer abrir um negócio? Vai no Sebrae, já se conecta com pessoas que estão começando, que é aqui na frente, né? Que estão começando. Depois que tiver já elaborado, vai conhecer o nosso grupo, né? Para ver, tipo, pessoas. Eu, por exemplo, comecei como um MEI, sozinho. Você também começou sozinho. E hoje, graças à nossa rede de network, a gente está crescendo cada vez mais. Tá pensando até em montar filiais em outras cidades. Então, a dica que eu dou é, tipo, se inclua nessa comunidade, né? Nessa comunidade que um vai ajudando o outro, um vai dando dica pro outro. E assim a gente vai conhecendo. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente tímida. E essas reuniões estão me fazendo a começar a falar, a conhecer novas pessoas. E assim vai. Então, a dica é dar o primeiro passo. Mas um passo leve, tipo, vai aos pouquinhos. Não se cobre tanto, igual me cobrava há uns anos atrás. Deu o primeiro passo, Fábio? Eu vejo muito, complementando o que o Rafael falou, eu vejo muita pessoa falando isso. Não é só o crescimento profissional, o seu crescimento pessoal. Eu não sabia falar em público. Então isso ajuda muito, né, o dia a dia. O que eu falo para as pessoas, participar do nosso grupo de network, que, como eu falo, juntos somos mais. Eu fico feliz crescendo a 7 Líder, mas assim como eu fico feliz vendo todos crescendo em conjunto.
parceria, trabalhando junto. Pô, pessoal, seja para o time de construção, o que for, precisou de um serviço, mas precisa de outro. Vai referenciando, vai participando todo mundo e cresce junto, forma uma comunidade feliz com o seu trabalho. E convido as pessoas a participarem do BNI+, todas as sextas-feiras, às 6:30 da manhã, vendo esses ilustres empresários em conjunto. Legal. Então, dê o primeiro passo, participe do mais. Minha dica é não perca tempo, né? Você fica pensando, porque também é uma característica do empresário ficar pensando. Fica lá, faço, não faço, vou, não vou. Cara, não pensa, faz. Você confia, você estudou, porque ninguém vai lançar um projeto se não tiver estudado o básico. Sim. Tá? Vai, acredita, vai, com cautela, né? Não vai fazer loucura, mas vai e participe de um grupo de network, porque ele encurta caminhos, muitos caminhos. A minha outra empresa, a Osforneria, ela só existe por causa desse companheirismo. Entendeu? Não teria saído do papel se não fosse o mais. A gente sabe disso. Então, vai ajudar, vai te preparar, você vai aprender pra caramba e você ficar parado aí, perdendo tempo, só vai te arrastar pra trás. E última dica para fechar? De cada uma. Só uma delas. Eu acho que por diversas vezes, né, as pessoas elas ficam tímidas e perdem a coragem ou tem aquele medo de aparecer em público e etc. Eu acho que, cara, realmente retirar esse medo. Na verdade, não pense. Eu acho que o que o Eric falou, eu não tenho uma dica certa, porque eu acho que todos já deram a sua dica essencial. Eu acho que é a soma delas mesmo. De tipo, não pensa. Cara, você quer alguma coisa? Procure seu grupo. Acho que estamos falando aqui de uma rede global. Então, estamos falando de BNI+, mas existe BNI, acho que no mundo inteiro. Então, procure dentro da sua região, da sua cidade, do seu estado, enfim, deve ter um BNI. Acho que é um produto que vai fazer isso por você. Ele vai te puxar, claro, se dedique, como tudo na vida, né? Mas ele vai te ajudar a aparecer, a lançar, a perder esse medo, a evoluir. Então, para você que estava acompanhando, 4 dicas aqui, dar o primeiro passo, participar do mais, no caso. Além disso, não perder tempo, não ficar pensando tanto, realmente partir para ação e principalmente procurar por sua própria rede de contatos. Infelizmente, a nossa rede aqui online, cibernética, está chegando no fim. Nosso episódio vai agora se aproximando para o finalzinho. Hoje, nesse episódio do Mais Podcast, nós contamos com a presença de 4 mestres das suas áreas. Então, gente, muito obrigado por ter participado. Fiquem à vontade, aliás, para passar o contato de vocês. Como é que as pessoas estão assistindo podem procurar por vocês, seja física ou digitalmente? Tem nosso Instagram, @7leader, nosso site também, www.7leader.com.br, nosso WhatsApp, depois eu vou estar colocando em comentário para ficar mais fácil para as pessoas. Qualquer dúvida, problema, a solução está conosco. Pode entrar em contato. Muito obrigado. O nosso é MHR Digital, né? Então você pode procurar isso nas redes sociais ou na internet, mhrdigital.com.br, MHR Automação no Facebook e MHR Digital acho que no Instagram também. Telefone para contato, se você quiser, é o DDD 13 3877 6451. Repita, 13 3877 6451. Espero você aí. Valeu. Bom, para entrar em contato com a Birds é simples. Acesse o Instagram, vai lá, @agenciabirds, e lá você vai ter todos os canais de contato. Também tem o site, agenciabirds.com, e você vai experimentar um pouco daquilo que a gente faz para os clientes ali. Tem uma breve amostra, tanto no site como no Instagram. Nós estamos, a Exatec está localizado no edifício Debru, aqui em Santos, né? E as nossas redes sociais é Exatec Informática, né? No Instagram. Nosso site também é Exatec Informática, com S e com K. Mas coloca no Google que ele corrige e tá tudo certo. Então, só lembrando, CertLeader, C-E-R-T L-I, isso. Né? Sem o I, então não é Certi, é Cert com T mudo.
Birds, no caso, é com Z Com Z. no final, né? No caso do MHR é mais fácil, já a sigla, o acrônimo já facilita. ISATEC é I-S-A-T-E-K. Com K no final. Com K no final. Ok, então agora já ficou fácil para vocês. Lembre-se o seguinte, ó, networking tem a ver com uma jornada contínua. Não se trata só de criar relacionamento, mas principalmente de mantê-los, nutri-los e aí sim desenvolver. Então, se você é o que a gente chama no nosso jargão aqui de caçador, só vem para tentar ganhar, nesse caso, o networking não é para você. Agora, se você realmente se interessa em plantar, para depois poder cultivar, ajudar o outro, para depois sim poder ser ajudado, nesse caso, você talvez tenha aquele perfil mais que a gente busca. Então, ó, uma coisa é essencial para você desenvolver ainda mais o seu lado mais, que é se inscrever no nosso canal aqui. E aí é fácil, é só digitar mais ou BNI mais ou BNI mais Santos que você nos encontra tanto no Instagram quanto no Facebook, mas principalmente aqui no Mais Podcast. Então, gente, no próximo episódio a gente volta com outros mestres do empreendedorismo e do networking. Juntos somos mais. Valeu! Valeu. Valeu agora é valeu. Entendeu?